sai na imprensa agora a notícia de que o governo tá pagando 5 milhões de reais para deputados da base votarem esse texto. Presidente, o governo orienta o voto sim. Senhor presidente, a federação PT, PCdoB e PV orienta o voto sim. Nossa federação vota sim. A maioria orienta sim. Isso é uma vergonha! A imprensa tá chamando de emenda panetone, um panetone de 5 milhões de reais que o governo tá pagando para ter aumento de imposto sendo votado à noite aqui nessa casa. Que as bebidas açucaradas passarão a pagar será equivalente ao da água mineral. Pior, será mais baixo do que da água mineral. Presidente, colocar um teto de 2% no imposto sobre bebidas açucaradas, refrigerantes, você compromete a saúde de crianças. Senhores, água mineral vai pagar mais do que refrigerante. Você é retardado por acaso? Isso não é aceitável. Então eu quero chamar a atenção, economizando meu tempo, porque nós temos pressa hoje em votar esse tema. Presidente, o bloco libera porque há divergência entre os partidos, mas União Brasil orienta sim. E o primeiro ponto que precisa ser colocado é que é mentira que o refrigerante vai pagar menos imposto do que a água, porque a água está com um redutor de 60% no IVA e o refrigerante vai pagar o IVA cheio mais o imposto seletivo. Então é preciso falar a verdade. Outro ponto que precisa ser colocado é o seguinte: qual que é o sentido da gente isentar o açúcar na cesta básica e colocar o imposto seletivo sobre bebida açucarada, né? Então, nós estamos dizendo que açúcar tem que pagar zero, mas a bebida açucarada tem que pagar alíquota cheia, mais o imposto seletivo. Mas peraí, se o problema é o açúcar, qual que é a diferença de eu ter o açúcar isolado ou de eu ter o açúcar dentro de uma bebida? E mais um ponto: por que seletivamente escolher o refrigerante e não colocar sorvete, e não colocar todinho? Se o problema é o mal que um doce causa à saúde, por que escolher um setor? Porque o governo quer arrecadar, não é imposto seletivo para a saúde, é para os cofres públicos. Está encerrada a votação. Sim, 221, não 242, 2 abstenções. Está suprimido o texto. So what we get drunk, so what we smoke weed. Senhor presidente, a gente está aqui 9h40 da noite. Primeiro, 1 hora atrás, como o deputado Gilson bem colocou, a gente estava no meio de uma votação de pelo menos 20 bilhões de reais, que não tinha o texto no sistema, a votação tinha começado, o presidente pelo menos teve um pouco de vergonha, um pouco de constrangimento e suspendeu a sessão para subirem o parecer. Até agora não tem parecer e vai continuar a sessão como se nada estivesse acontecendo. A gente está decidindo, o parlamento do Brasil, decidindo sobre 20 bilhões de reais, pelo menos, não tem nem como a gente ter certeza, porque não tem texto. E a sessão vai continuar como se nada tivesse acontecido. Não é razoável, presidente. Para que serve o parlamento? O presidente deu como desculpa. Não, mas não vai vir nada no texto que não tenha sido tratado no colégio de líderes. Eu não sou líder. A maior parte, tem 500 parlamentares aqui que não são líderes, que não estavam na reunião, né? Se é só o colégio, se é só o presidente que decide, então fecha o parlamento, vamos convocar as eleições do ano que vem só para líder e só para o presidente da Câmara. Porque assim, qual que é a razão de eu estar aqui, de eu ser eleito, de eu ser escolhido por centenas de milhares de eleitores para decidir sobre o futuro do país, e quando vem um texto de 20 bilhões de reais, e a gente sabe muito bem o que corre nesses bastidores sobre esses 20 bilhões de reais, não tem sequer o texto para a gente ler, para a gente saber o que a gente está votando. Eu sei que a maior parte dos parlamentares, infelizmente, não lê e só vota querendo saber se o governo está dando emenda ou se não está dando emenda. Mas existe uma minoria de parlamentares, da qual eu honrosamente muito faço parte, que gosta de ler o que vota e se posicionar e votar de acordo com as suas crenças. E nem isso eu vou conseguir fazer porque não tem texto. Presidente, eu acho que é de bom tom a gente tentar construir aqui um ambiente de debate com base no que a gente vai votar. E para isso a gente precisa ter acesso ao texto. É um pedido, eu acredito que uma vez a cada 5 anos eu concordo com o Partido Novo. Esse dia chegou. Então eu queria dizer que eu concordo com o deputado Gilson, concordo com o Partido Novo que está aqui.
porque não faz sentido. Muito obrigado, Kim, muito obrigado. Não faz sentido, presidente, a gente dar continuidade. A gente abrir uma sessão se não existe esse texto hoje. Eu acredito que essa é uma matéria de interesse do parlamento. Acredito também que quem empurra esse tema com a barriga para que ele não seja discutido no dia de hoje está querendo não taxar bets e fintechs, porque se não acontecer nesse ano, acontecendo no próximo, a lei só vale para 2027. Então não é interessante para esse parlamento brasileiro a gente não aprofundar esse debate sobre a taxação das bets e das fintechs. Avançamos na discussão para vencermos a discussão e poderíamos votar amanhã, que aí dá tempo fazer, deputado Zé Guimarães, as alterações no texto, dependendo daquilo que seja feito de destaques e tal, até para dar tempo da matéria ser discutida e o texto ser conhecido. Realmente o texto ser protocolado na hora, 25 páginas, é um texto longo. Então eu queria fazer esse acordo com a oposição, se for possível. Presidente, eu vou falar pelo Novo, nós concordaríamos com a leitura do relatório, não com a discussão, porque não é possível discutir o texto sem lê-lo, sem analisá-lo, sem ver dados, sem ver o impacto, o custo da operação. Então não tem sentido discutir antes de fazer toda essa análise. Então a gente concorda com a evolução, lê o relatório, e aí a gente começa a discussão na data de amanhã. Aí não vejo problema e nem prejuízo, presidente. Presidente, o governo orienta o voto sim. E primeiro eu quero agradecer, viu, Aguinaldo, o trabalho que tu fizeste em nome do governo, porque hoje nós estamos dando uma enorme contribuição para o Brasil. Quem está encaminhando, ou quem encaminhou contra essa proposta de reforma tributária, está navegando contra o Brasil, contra a justiça fiscal e tributária. Nós hoje aqui, presidente, fizemos algo bem articulado. Nossa federação vota sim. Esse é um instrumento que é um dos mais elitistas do nosso sistema tributário. Como já foi dito, só existe no Brasil. E eu parabenizo o relator por ter a responsabilidade de olhar para o nosso sistema tributário e fazer o que tem que ser feito. Senhor presidente, a federação PT, PCdoB, PV, orienta o voto sim. Chama a atenção de toda a bancada que nós vamos ter que colocar um quórum de 257 votos. Há muito desconhecimento sobre o que é juros sobre capital próprio. Primeiro, eu devo dizer que isso só existe no Brasil. É uma jabuticaba. E quero dizer que aqui nós estamos falando dos bancos. E vamos lá. Vale e Petrobras. É uma forma de você, na hora de distribuir lucro para os acionistas, você deduzir, você retirar. Nós temos uma renda muito concentrada no trabalho, pouco no capital. Então, sinceramente, esse mecanismo é fundamental. Eu parabenizo o relator Aguinaldo Ribeiro por ter colocado isso. Vamos votar sim. É a última votação da noite. Presidente, eu sou a favor de corte de privilégios, todos sabem nessa casa, tanto da elite pública como da elite privada. Acompanhei a discussão na Comissão de Finanças e Tributação, votei a favor do corte de privilégios tributários para a elite privada na Comissão de Finanças e Tributação, mas eu quero colocar aqui 2 pontos. O primeiro ponto é que o Partido dos Trabalhadores não tem moral para falar de privilégio para a elite privada. Porque quando o Lula 1 assume, esses privilégios eram 2,2% do PIB. Quando o PT sai do poder em Dilma 2, esses privilégios tributários eram de mais de 6% do PIB. Então quem mais concedeu privilégio para bilionário neste país foi o PT, foram os governos petistas. Então, o primeiro ponto que precisa ser colocado é acabar com essa demagogia de não, o PT quer atacar os bilionários, quer atacar os privilégios, quer retomar o orçamento público. Foi o PT que deixou a elite privada sequestrar o orçamento público. Assim como a elite pública também, que o PT se nega a enfrentar seus privilégios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o texto que eu votei na Comissão de Finanças e Tributação para acabar com privilégios privados, não é esse texto que foi colocado pelo relator agora no plenário. Então, eu votaria a favor do texto de corte de privilégio para a elite privada.
Eu me inscrevi para falar a favor. Eu não quis enganar ninguém aqui, me inscrevendo a favor do projeto que sou contrário. Eu nunca fiz isso, todo mundo sabe que meus posicionamentos são muito claros. Agora, eu me inscrevi a favor de um texto. A gente recebeu outro texto agora. No texto que eu votei a favor na Comissão de Finanças, não tinha aumento de imposto de juros sobre capital próprio. Não tinha aumento de imposto para fintech. E aí vai vir o governo dizer, mas vocês estão contra taxar banco? Taxar fintech privilegia os grandes bancos, porque os grandes bancos vão pagar a mesma alíquota. E os bancos menores, que promovem uma concorrência em relação aos grandes bancos, vão pagar mais e perder competitividade. Então, mais uma vez, a partir dos trabalhadores privilegiando os seus bilionários. E digo mais, sai na imprensa agora a notícia de que o governo está pagando 5 milhões de reais para deputados da base votarem esse texto. Isso é uma vergonha. A imprensa está chamando de emenda panetone, um panetone de 5 milhões de reais que o governo está pagando para ter aumento de imposto sendo votado à noite aqui nessa casa. Então eu quero expor essa vergonha aqui, que não tem ninguém votando isso aqui por republicanismo, não. É dinheiro na base da emenda parlamentar. Sim, 286, não 116. Está mantido o texto. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.